Glória a Deus. Diga aí, Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta. Queridos, a melhor coisa que tem é você confiar no Espírito. E você está se alimentando todos os dias. E está tendo uma vida de oração. Eu fui ali para o gabinete, fui revisar a ministração. Sabe o que aconteceu? Acabou a bateria do meu tablet. Mas eu amo essas coisas, né? Já aconteceu com vocês? Amém. Está dentro, não tem problema. Eu estou compartilhando para vocês entenderem o que é ter uma vida. A ministração já começou. Essa dependência de Deus. Porque se a gente fica dependendo das coisas naturais, querer dar ruim. Você pode se frustrar. Aliás, você vai. Um dia ou outro você vai. E hoje eu quero falar sobre oração de petição. Eu quero trazer à memória, como foi muito bem falado na quinta-feira. Mitia iniciou a ministração assim, falando da nossa filiação, né? Da gente reconhecer, entender que nós somos filhos. E sabe que filho pede ou é só os dois lá de casa? Tem dois lá de casa que são excepcionais nisso, eles são peritos, né? E tem sempre aqueles achegados, né, que são filhos do coração, que também têm essa liberdade. Mas sabe que nós fomos adotados, nós reconhecemos e hoje não há diferença. E a gente olha para o nosso exemplo perfeito, que é Jesus, nada, olha aí para o seu irmão e diga assim, nada do que Jesus pediu ao Pai não foi concedido. Deixa eu só desligar aqui o celular. Nada. Tudo que Jesus pediu, tudo que Jesus consagrou, clamou, apresentou, tudo que Jesus proferiu com a sua boca, diga, aconteceu. Jesus nunca se frustrou. Por quê? Porque ele não confiou em coisas naturais. Ele tinha uma convicção de quem ele confiava, ele tinha uma convicção da sua paternidade, ele tinha uma convicção da sua filiação e ainda mais ele tinha convicção do seu propósito. Ele sabia por que veio, ele sabia que ia cumprir uma missão, que tinha um propósito e sabe, isso traz segurança. Se eu digo que eu sei dirigir, eu tenho segurança para pegar um carro e falar, não, eu vou. Agora, quem não sabe vai falar, não, peraí. Não tem segurança para fazer. Mas quando você entende que você nasceu para algo, você tem ousadia, intrepidez e jamais vai retroceder, porque você sabe que nasceu para isso. Não é assim? De repente, quando você imagina, Carlene, eu era tímida. Não, mas ela teve convicção do que ela nasceu para fazer. Quem imagina a timidez numa mulher dessa? Não combina, gente. Não combina. Porque entendeu para que nasceu. Agora, como que entende? Diga assim, comunhão. No Antigo Testamento, a oração era vista como uma forma de comunicação. Era um meio de comunicação entre três tipos, três classes de pessoas, reis, sacerdotes e profetas. Eles tinham acesso à comunicação com Deus. Mas Jesus veio. E isso foi rompido. O véu foi rasgado. E hoje nós não só temos uma comunicação, mas temos a comunhão. Que é o que a gente pode ter em todo o tempo, a todo momento. Em qualquer lugar, independente da forma que você esteja. Aqui são todos filhos, então você não precisa ter restrição de acesso. Meus filhos não têm restrição de acesso a mim. Você não tem restrição de acesso a Deus. Muitos filhos de Deus, hoje, infelizmente, podem estar sofrendo bombardeios de condenação e pensamentos de culpa. E isso invalidando o acesso que foi conquistado na cruz. E isso faz com que essas pessoas, esses filhos, eles não desfrutem da plenitude da salvação.
Sabe, lá na parábola do filho pródigo, tinha um filho que tinha direito a tudo, mas ele não desfrutou de nada, porque ele não tinha relacionamento com o pai, eu acredito. Porque o pai, ele deixou muito bem claro, quando o outro chegou, ele falou, mas estava tudo aí. Ou seja, ele não pediu antes, ele não questionou antes, ele não falou antes. Falta de comunhão, comunicação errada. E a oração, ela para ser respondida, ela precisa ter uma boa comunicação. E Deus, ele só entende a palavra dele. O que está fora do que ele é, do que aonde ele está restrito, se é essa palavra que eu posso usar, porque Deus, ele está limitado à sua palavra. E ele vela para cumprir, é a palavra dele. Então, muitas vezes, a nossa oração não está sendo respondida porque, de fato, nós não estamos orando ou acessando ao Pai de uma maneira como filho. De uma maneira livre, de uma maneira sem condenação, de uma maneira falando, será que eu mereço? Sabe, outro dia eu me deparei com uma situação, eu não lembro exatamente como é que começou o assunto, mas eu ouvi assim, do meu filho, não mãe, mas aí a gente pode comprar essa aqui que é mais barata mesmo, senão vai gerar um custo e depois para quê, né? Qualquer um tá bom. Eu falei, não, a gente não tem qualquer um. A gente não trabalha, não se esforça, porque o que Jesus fez não foi para que eu tivesse qualquer coisa. E se os meus filhos precisam ver Deus na minha vida, na vida do meu marido, eles precisam aprender de nós que eles não precisam ter qualquer um. É diferente de uma condição que a gente tem, vocês estão me entendendo, né? Do que você não poder, hoje a gente não tem, tá tudo bem. Hoje é cuscuz, tá tudo bem. Mas hoje é um patê de frango e tá tudo bem. E tá tudo bem. É o saber ser contente, amém? Não ser ingrato. Mas isso não me inibe, isso não pode me privar, isso não pode me moldar ou me limitar de pensar em oferecer algo maior. Abre comigo Filipenses 2,13. Vamos chegar lá. Deus é bom. Abre aí, porque, inclusive, eu esqueci meus auxiliares, então eu vou esperar a mídia. Porque estava no tablet, né? Porque Deus é quem efetua, diga em mim. Olha para o seu irmão e diga em você. Agora todos juntos, em nós. Tanto o querer como o realizar. Sabe o que você quer do íntimo do seu coração? Já nasceu no coração de Deus. É Ele que realiza, é Ele que efetua esse querer no nosso coração. Deus me disse que tem muitos filhos que desejaram algo, que planejaram algo, que pensaram alto, mas abriram mão, porque falando, meu Deus, isso é até injusto eu pedir. Nossa, eu vou fazer o que com isso tudo? Para quê? Não, isso aqui já está bom. Se esquecendo da grandeza de quem é o seu Pai. Da infinitude do que Ele pode fazer por você. Ei, é muito maior do que você pediu. É muito maior do que você tem pensado. Sabe? E não é ser egoísta você pensar grande e pedir coisas grandes. Ei, você é filho. Nós somos filhos. Esse desejo já foi efetuado nele. Esse desejo já foi efetuado nele, porque ele conhece mesmo antes da gente falar. Ele conhece nosso coração. Coloca lá de novo, por favor. Porque Deus é quem efetua em mim e em você, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Diga, é a vontade boa de Deus. E eu tenho a vontade perfeita também. Você tem, querido. Você está renovando a sua mente? Então você vai desfrutar da vontade boa, perfeita e agradável dele.
Querido, sonhe grande, peça coisa grande. Olhe para o alto. Olhe para o alto. De hoje para amanhã sua vida pode mudar. Amanhã no seu trabalho você pode receber uma boa notícia. Ei, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você tem pedido, imaginado, porque o seu querer foi efetuado por Ele. Foi Ele quem colocou. Ei, diante dele você já tem o sim e o amém. Já tem, já é, já aconteceu, está feito. Estou esperando Deus fazer. Não, o que Ele tinha que fazer já está feito. Agora, alguém sabe? Não, agora sim, eu posso até saber, né? Porque algumas coisinhas de Libras eu entendo. Mas um ditado aí fora, ninguém sabe o que muda o quê. A gente já tem noção, né? A gente já aprendeu. Graças a Deus. Mas sabe, você tem uma boca. Você tem um acesso. Você tem um Pai. Você tem o Espírito Santo que te auxilia. De repente você está na dúvida, será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Ei, se nasceu no seu coração, o efetuar foi dele. Já veio do coração dele. E aí, como que eu faço para ter? Não sei. Então, ora em línguas, querido. E ele vai te revelar pelo Espírito. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Jeremias 33, 3. Por favor. Aleluia. Sabe, Deus só não responde quando fala coisa errada. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu sou muito ministrada em casa, no meu seio familiar. E tem coisas que eu escuto, às vezes, as casadas vão me entender, que a gente nem responde. Que é melhor não responder mesmo, né? E tem coisa que a gente não é respondida, porque eu também, né, queridos, eu tenho que... Sou crente, falo a verdade, né? E tem coisas que eu também nem sou respondida, porque a gente não vale nem a pena. Agora, se no seu momento de oração, de comunhão, de conversa, você está falando coisa que está em desacordo com a palavra, querido, é uma oração sem resposta. É um diálogo sem resposta. Agora, se você conhece a vontade de Deus, você conhece a palavra, você tem comunhão, você tem a revelação daquilo, rapaz, olha aí, você pode chamar. Não importa onde você esteja. Chame por mim. Chame por mim. Deus está falando, chame por mim. Ei, querido, não chame no WhatsApp da amiga, da irmãzinha, daquela que acorda 3 horas para orar. As daqui acho que ninguém vai para o monte não, mas tem as que vão no monte, as que não vão, as que ficam de joelhinho, não tenho nada contra, querido, mas não chame não. Chame por Deus. É Ele que vai te revelar. É Ele que tem a resposta. E eu lhe anunciarei. Querido, Ele não vai só te responder, porque Ele está falando, chame por mim e eu responderei. E eu lhe anunciarei. Olha só, Ele não vai só responder o que você perguntou. Ele vai te revelar coisas maiores, coisas grandes, coisas que você nem viu em você. A gente fica ouvindo aqui, né, muitos ministros falando, e eu falo ministro, não só o corpo de ministros, mas todos como ministros do Evangelho, né, anunciadores de boas novas. Mas muita gente fala assim, meu Deus, você acha que eu sou capaz mesmo? Você acha que dá certo? As pessoas veem coisas que a gente nem vê. É porque Deus revelou para ele. Tu não sabe porque ainda não ouviu Deus falando. Tu não perguntou. Se alguém está vendo algo muito maior em você, é porque Deus já revelou para ele. E geralmente isso vem da sua liderança, amém? Deus não é fofoqueiro, não. Deus, ele sabe hierarquia. Então, se seu líder vê... Querido, é porque Deus já anunciou, olha, o Joãozinho, ele tem um chamado, eu estou preparando.
Mas às vezes a gente nem se vê. Por quê? Porque não ouviu. Deus não o anunciou. E é porque Deus quer ficar calado? Não mesmo. Deus, ele quer se fazer conhecido. Deus quer revelar. Deus deixou uma linguagem individual para cada um de nós, para que pelo Espírito a gente pudesse discernir todo o plano, saber e entender o propósito e executar a prática para cada coisa, para cada situação, para cada plano. E olha lá, coisas grandes e ocultas estão ocultas ainda para nós. São coisas que você não sabe, que eu não sei, que a gente não conhece. Nós somos indesculpáveis. 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 Todo mundo tem consciência de uma filiação. Todos aqui é batizado no Espírito. A gente já ouviu muita palavra, são muito bem servidos, muito bem alimentados. Além do bônus extra, que é o rema, que eu acredito que a maioria aqui já fez. Nós temos ministrações, queridos. Nós temos acesso. Então, a nossa vida, ela não deve, não pode continuar a mesma. Tem que haver uma mudança. Tem que ter um resultado. E sabe, queridos, eu amo vidas. Eu amo vidas. Eu amo pessoas. Eu amo receber pessoas. Eu gosto de estar no meio de gente. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Mas sabe que muitas vezes, quando a gente viaja de avião, que se tiver alguma coisa no voo, qual é a primeira instrução que eles dão? Não é para a gente se cuidar? Não é para a gente se proteger? Não é para a gente colocar o equipamento? Para depois usar os outros, ajudar os outros. Querido, a gente ama vidas. E nós somos uma igreja que evangeliza, uma igreja que ama pessoas. Nós somos um imã. Há um tempo atrás, eu orando, o Senhor me deu essa palavra, imã. A Igreja Verbo da Vida Ceilândia é um imã de famílias. É um imã. Sabe? Mas se as pessoas não verem ou não ouvirem dizer dos testemunhos da minha oração, da minha vida, como verão? A nossa vida é um evangelho pregado. Então, se a pessoa não vê uma resposta de oração, ela vai falar, não funciona. Deus está surdo. Deus não ouviu. Deve estar em pecado. Então, Deus ainda vai infringir o caráter do nosso Pai. Sabe, nós como filhos somos indesculpáveis. Então, hoje, nós vamos tirar esse tempo de oração para orar por nós mesmos. Coloque Efésios 1:17. Uma pessoa que é liberta, ela se torna uma libertadora. Uma pessoa que é livre, ela, livra outros. Uma pessoa curada, ela vai curar outros. Então, nós precisamos estar bem. A gente ora por outras pessoas, a gente ora por vidas, a gente prega, mas o quanto do evangelho está sendo pregado para nós mesmos? O quanto a gente está vivendo para nós mesmos? O quanto você tem orado por você mesmo? Pela tua família mesmo, pelos seus planos, propósitos. E olha só, Efésios 1:17 foi das primeiras confissões que eu aprendi. Efésios 1:17. Eu aprendi que a gente poderia orar por nós mesmos, para trazer clareza. E também aprendi que a gente poderia colocar o nome de outra pessoa. Mas hoje eu quero fazer essa confissão com você, amém? Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a mim
espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Pode avançar, por favor? Peço que ele ilumine os meus olhos, do meu coração, para que eu saiba qual é a esperança da vocação e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. A minha riqueza. E peço que ilumine os olhos. Voltou? Voltou. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre mim, que creio, segundo a eficácia do seu poder. Eu quero hoje deixar essa lição para você. Ore por você. Tire um tempo para você. Cuide desse tempo de comunhão. Preserve, priorize. Peça mesmo, busque, clame, chame ele sobre o seu chamado, sobre a sua família. Ei, não há nada que uma oração do justo não possa mudar. Querido, vamos lá. Já encerrei, só um tempinho. O rei Ezequias, ele teve uma sentença mudada. Deus havia falado que ele ia morrer. Ele virou, orou, clamou. E Deus foi lá e mudou. Deus mudou o que ele havia decretado. Não foi isso? Na nova aliança, o que um justo, filho de Deus, não pode orar para poder mudar? Qual é a situação na sua casa que precisa mudar? Na sua vida que precisa mudar? No que você tem tentado mudar e ainda não conseguiu? No que você tem tentado romper e ainda não conseguiu? Ei, ore por você. Ore por você. O final de 2025 não vai ser o mesmo. Vai terminar muito melhor do que começou esse ano. E vai iniciar um 2026 além, superior daquilo que você programou. Porque você tem um bom pai, eu tenho um bom pai, e ele ama realizar os desejos do nosso coração. Eu amo realizar os desejos do coração do meu filho. Eu tenho prazer de fazer, de realizar. E muitas vezes é em sacrifício. Querido, Deus não vai fazer outro sacrifício, ele já fez. Ele só vai falar, receba, 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 creia, chame, clame, só isso. Então vamos praticar? Olá, que bom que vocês ainda estão por aqui. Que ministração poderosa que vocês acabaram de assistir. Só que não acaba por aqui. Lá em Romanos 10 vai dizer que aquele que crê com o coração e declarar com a sua boca que Jesus é seu único Salvador, isso sim vai acontecer. E vamos fazer essa confissão agora comigo. Deus, eu reconheço que Senhor Jesus é o meu Salvador. Que através do teu Espírito ele foi ressuscitado dentre os mortos. Eu recebo a vida de Deus em mim através dessa ressurreição. Em nome de Jesus, amém. Para você que fez essa confissão comigo, tem um link aqui embaixo. Você acesse ele e nós vamos estar entrando em contato com você. Amém? Sejam praticantes dessa palavra.